Se você é fotógrafo, faz alguma atividade criativa e tem sofrido de insônia, esse vídeo é para você. Nesse vídeo eu queria deixar algumas dicas rápidas e básicas aqui de como lidar com a insônia, na verdade como evitar a insônia, porque quando ela aparece realmente é muito chato de lidar, é muito complicado. Então, e bem verdade, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente está passando por esse momento de insônia é realmente decidir o que fazer com a insônia, do tipo, eu vou levantar e vou fazer aquilo que meu cérebro está fervilhando para fazer, ou eu vou tentar dormir de fato, vou tentar relaxar, né? Então acho que essa é a primeira decisão que você tem que tomar. Então, se for o caso, levanta e vai fazer o trabalho que você tem que fazer. Tira isso da sua mente, da sua cabeça, tira essa culpa de repente de não estar fazendo aquilo, vai lá e faz aquilo, até você se sentir cansado o suficiente para dormir. E aguenta a bronca no dia seguinte que você vai estar cansado mesmo e beleza. Porque uma das coisas que tira muito do nosso sossego, na verdade, é o fato da gente ficar pensando que a gente vai estar muito quebrado no dia seguinte, eu preciso dormir. E a mente, o cérebro nesse modo, eu tenho que, ele é muito ruim, ele é muito negativo, ele vai te sabotar demais. Decide o que você vai fazer com a tua insônia. Mas óbvio, de novo, o que a gente não quer é ter que lidar com a insônia, a gente quer tentar evitar. Então tem algumas coisinhas básicas que a gente pode fazer que pode ajudar a gente a não se deparar mais com ela. Uma coisa simples que a gente pode fazer é eliminar os rastros de pensamento que eu falo. E é uma atitude muito simples, você faz uma lista das coisas que você tem que fazer na noite anterior. Ou seja, o último trabalho do seu dia é fazer uma lista das coisas que você precisa fazer no dia seguinte. Porque, na verdade, o que acontece? Não é a quantidade de tarefas que faz com que a gente fique ansioso ou preocupado. Na verdade, é a falta de clareza sobre elas. É a falta de percepção dos prazos, do timing, se tudo está ajeitado, se tudo está certo, né? Com relação a essas tarefas. Então, procura fazer essa lista antes de dormir. É o último trabalho do dia, né? Faça uma lista das coisas que você tem que fazer no dia seguinte. Outra dica, não fica no computador até o último segundo antes de dormir, né? Isso é a receita certa para ter insônia. Então, se desliga do computador, se desliga do celular algumas horas antes de deitar, né? O celular, principalmente, eu sei que é muito difícil porque a gente usa como despertador, a gente fica checando mensagens e vendo Instagram, não sei o que, até a última hora antes de deitar, às vezes na cama, muitas vezes ali na cama, né? Tira o celular da cabeceira da cama por dois motivos. Pela tentação de checar e por conta das ondas eletromagnéticas mesmo que ele emite, mesmo que ele esteja em modo avião. É legal você deixar o seu celular num outro cômodo, e é o ideal, tá? Sei que essa parte é difícil, mas se você tem sofrido desse mal, vale a pena tentar. Uma outra dica que é interessante é você tentar diminuir as luzes depois de uma determinada hora, ou seja, depois das 8 da noite também vai abaixando as luzes da tua casa, não deixa tudo super iluminado, vai preparando o corpo para o sono, né? O cérebro da gente adora um ritual, então se a gente procura, por exemplo, dormir sempre no mesmo horário, né? E criar uma rotina de sono, já abaixando as luzes lá para as 8 da noite, se desliga do computador algumas horas antes, aí você vai tomar um chá, vai tentar acalmar a mente, né? Vai ler um livro. Então, assim, se você se desconecta da parte eletrônica e vai criando esse ritual para ir desacelerando, né? A chance de você ter insônia também é muito menor. Obviamente que um pouco de exercício físico durante o dia é legal. E aí uma dica é o seguinte, se os exercícios forem mais intensos, procura fazer na parte da manhã ou à tarde, né? E deixa os exercícios mais relaxantes, um yoga, um pilates, para a parte da noite, por exemplo, se você tem mais tempo de treinar à noite. Eu lembro quando eu treinava boxe, eu fazia boxe à noite, tarde da noite, chegava, era quase certo que sempre depois da aula do boxe eu tinha insônia, porque eu ficava muito agitado. Tá? Mas é bacana você equilibrar esse cansaço mental com o cansaço físico, isso ajuda a gente também a ter um sono mais tranquilo, a ter uma indução do sono também mais legal. Outra coisa, por exemplo, eu adoro café, né? Mas o meu último café do dia é às 5 da tarde. A cafeína ela tem um efeito acumulativo, então eu sei que se eu parar às 5 da tarde, até chegar lá às 10, 11 horas da noite, o meu corpo já eliminou boa parte dessa cafeína, então eu consigo ter um sono mais tranquilo. A gente sabe que quem toma bastante café sabe que o café não tira o sono,
Mas o excesso de café atrapalha bastante o sono, a gente fica muito inquieto, a gente fica mais ansioso. Essa é uma dica que eu dou porque pra mim funciona pra caramba. 5 da tarde sempre é o meu último café. Outra coisa importante é o lance da melatonina. Muita gente tem tomado melatonina de maneira até meio indiscriminada e tal, assim. O que eu digo pra você é o seguinte, não tome melatonina se você realmente não tem uma deficiência, se você não tem um problema realmente a ser tratado ali, você não foi receitado por um médico de fato na dose certa. Inclusive porque a dose que normalmente vem nesses frascos é muito alta, ela é muito maior do que o necessário para te induzir ao sono. E a verdade é que depois que você começa a tomar melatonina, seu corpo começa a parar de produzir, né? E aí você pode criar um problema muito grande e aí sair desse buraco começa a ser muito mais complicado e isso pode ser um atraso também na sua vida. Então, assim, não entra nessa de ficar tomando melatonina para poder tratar a insônia. Tem muita coisa que você pode fazer antes de tomar esse tipo de medicamento. Outra coisa simples é ver a cara da rua um pouco. A gente às vezes sai de casa, entra no elevador, pega o carro, vai para o trabalho, volta, né? A gente não vê a cara da rua, a gente não toma sol. Então, meia horinha de sol por dia é muito legal. Para quem trabalha em empresa e fica lá presão no escritório, no ar-condicionado, na hora do almoço, fica ali meia hora fazendo uma fotossíntese ali, uma meia horinha que é muito legal para regular também o nosso relógio biológico. Isso é super importante, né? O nosso corpo precisa sacar claramente assim, tipo, agora é dia, né? Isso sintoniza, isso regula o nosso relógio biológico. Obviamente que meditação também é super indicado, se você ainda não é adepto, é legal começar a pensar sobre, principalmente se você tem insônia. Mas isso é pauta para um outro vídeo, acho que talvez até mais específico sobre esse assunto, porque o assunto é bem vasto também. Bom, espero que essas dicas ajudem vocês de alguma forma. Se for positivo, deixa aqui uns comentários, se vocês fizerem essa experiência, tentarem, sentirem melhor, quiserem voltar aqui para me contar, vai ser um prazer poder ouvir, vai ser muito legal. Se tiverem sugestões também do que fazer, né, as pessoas estão aqui também lendo os comentários e interagindo com o vídeo também podem aprender, então vamos fazer essa troca por aqui que acho que é muito legal, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo, até mais.